Salve galera, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Ricardo Souza e hoje vamos falar do assunto de suma importância na minha vida, na sua vida e ainda na vida de quem não gosta do assunto, política. Porque política, na realidade, é viver. Quando você faz a política da boa vizinhança, você está fazendo política. Quando você vive em sociedade, você está fazendo política. Quando você está numa escola, no trabalho, na rua, né, num barzinho, você está fazendo política. Então, política é de suma importância para a nossa vida. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, deixe o seu like para fortalecer e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais gente tenha acesso à informação. Quero aproveitar e pedir para vocês darem uma olhada aqui na descrição, alguns apps gratuitos para que ajude no seu dia a dia, não só calcular aí de repente o valor do seu trabalho, mas calcular aí o melhor combustível que você pode usar e facilitar a comunicação com seus amigos ou ainda com quem você não tem na sua agenda de contatos. Vamos lá. Bom, essa semana aqui, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019, dia de Todos os Santos. Maridos, é o nosso dia. Brincadeira. Um amigo me falou assim ontem, que ontem, né, dia 31, foi o dia das bruxas, dia das esposas. Brincadeira, hein, gente? Dia 1º, dia de Todos os Santos, dia dos maridos. E dia 2, dia de finados, para comemorar o dia do marido que teve coragem de falar isso para a esposa. Bom, brincadeiras à parte, só para dar uma descontraída, o que premiou muito essa semana aqui nos 3 últimos dias foi o envolvimento, ou o suposto envolvimento, a partir de um vazamento de um processo que corre em segredo de justiça, sobre o envolvimento, né, teoricamente, como eu disse, do presidente Jair Bolsonaro com o assassinato da Marielle, né, da Marielle Franco. Enfim, lá no Rio de Janeiro, tal, todo mundo sabe a grande repercussão que deu esse caso. E o que acontece é que os caras envolvidos, os suspeitos envolvidos na situação, eles permeavam e na realidade um deles até morava no condomínio do próprio presidente, na época deputado, tá? E aí rolou um vazamento aí, né, que tem muito de tendencioso para a Rede Globo, onde de bate-pronto a Rede Globo, sem qualquer filtro, na minha opinião, porque se tivesse feito um filtro, teria chegado na conclusão que o próprio filho do presidente chegou, mostrando provas, e depois o Ministério Público do Rio, né, as promotoras, 3 promotoras, uma delas, Silvana Sibilho, né, trouxeram aí à tona de que tudo aquilo era falso ou até mentiroso. Inclusive os depoimentos de um tal porteiro que circula aí nas redes sociais, que uma foto dele com uma camisa, e aí eu não estou sendo partidário nem nada aqui, tá? Mas circula uma foto dele com seria um apoio a Dilma, abraçado com o Eduardo Cunha e com mais algumas pessoas, mas também essa foto pode ser montada, eu não estou dando veracidade a essa foto, mas circula, tá? E aí rolou-se um monte de teoria da conspiração, o próprio presidente estava lá no Oriente e ele ficou pé da vida, né? Deu entrevistas. E detalhe, né? Ele estava sendo entrevistado a todo momento por equipes de TV, inclusive da própria Rede Globo, que em nenhum momento chegou e entrevistou ele sobre esse assunto, né? Antes de pôr a matéria no ar. Porque assim, eu entendo, se uma coisa vira matéria, é porque ela teve minimamente e previamente uma investigação. Bom, o mais interessante disso tudo é que um dia depois que tudo isso veio à tona na Rede Globo, né, a Record, no Jornal da Record, esmiuçaram, tá? Esmiuçaram toda a questão ali, e aí essa questão foi exposta de forma que provou, né, e até mesmo as promotoras dizendo que o que elas tinham de fato e de provas técnicas é que não tinha sido o presidente Jair Bolsonaro que teria permitido a entrada de um dos executores aí da Marielle no condomínio onde ele morava. Na realidade foi o outro suspeito que liberou a entrada do cara. O cara foi até a casa desse suspeito, que seria a casa 65 dentro do condomínio, a do presidente a 58, e ficou provado que o cara não foi liberado nem pelo presidente, que estava na época em Brasília, tá? Ele era deputado federal em Brasília, ele estava na época lá em Brasília, no dia em questão ele estava em Brasília, então ele não teria como liberar a entrada, e a gravação também mostrou que a voz não era dele. Bom, fato é que ao final da entrevista no jornal da Record, né, o Marcos Rummel ainda disse assim: o Jornal da Record entrou em contato com a Rede Globo para
pediram uma resposta, uma explicação, e eles não tinham dado. Logo em seguida, logo depois, né, das promotoras trazerem a notícia à tona, a própria Globo foi obrigada a baixar a cabeça, e ainda assim, se você assiste em uma emissora e assiste na outra, você compara que tem aí alguma coisa de tendencioso. Ah, mexeram no bolso de Globo, enfim. Isso é uma outra questão. O que eu tenho que dizer aqui, enquanto brasileiro, certo? Tá passando já tem dias que tá passando aí, até em homenagem ao tantos anos aí de Jornal Nacional, que se dá na Globo é verdade. Passa lá, né, o barulhinho da música do Jornal Nacional. Há tantos anos, se aparece na Globo é verdade. Se aparece no Jornal Nacional é verdade. E aí, como é que me explica isso? Realmente é verdade ou não? Bom, eu vou colocar para vocês agora aqui em seguida um vídeo do Ernesto Lacombe, tá? Que esteve na Globo, era funcionário da Globo até esses dias, então ele está por dentro, ou esteve por dentro até esses dias de como funciona tudo lá, tá? Então vou colocar um vídeo dele falando justamente sobre isso. E detalhe, dando uma detonada na Globo, uma detonada no Jornal Nacional, uma detonada nessa pauta mentirosa, nessa notícia mentirosa, tá? E digo aqui o seguinte, eu como patriota, eu quero muito que o Brasil vá para frente, que o Brasil ande. É sabido que, por vezes, e por muitas vezes, os filhos do presidente falam muita besteira, postam muita besteira, né? Fazem um monte de cagada, vamos dizer assim. É também sabido que o presidente às vezes fala um pouco a mais do que precisaria. Não do que devia, mas do que precisaria. Sim, mas ainda assim é o eleito, né? Então eu quero poder cobrar dele que ele governe o Brasil. Mas eu também quero cobrar dos outros que eles deixem que o Brasil seja governado. Que pare com essa briga política, esse cabo de guerra. Puxa de direita, puxa de esquerda e o povo é que toma no centro. Tá? Então é isso que eu quero. Vou passar aqui o vídeo do Ernesto Lacombe em seguida. E um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Você sabe o que é pré-pauta? Pré-pauta, simplificadamente, é uma sugestão de pauta, uma sugestão de matéria, de reportagem. Toda pré-pauta, elas surgem das mais variadas maneiras possíveis. Toda pré-pauta, ela é, de cara, verificada pelos produtores. Eles têm que saber, essa história existe realmente? É verdadeira? É factível? A gente tem condições de contar essa história? Ela tem interesse? Ela desperta interesse? Ela é palatável? Tudo isso tem que ser analisado. Quando tudo isso se confirma, essa pré-pauta vira pauta, que é produzida e vira matéria, vira reportagem. No caso da matéria exibida pelo Jornal Nacional, sobre o depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro, a pré-pauta não se confirmou. Claramente, rapidamente, se descobre que não é assim, não é como está lá no depoimento do porteiro. E é muito estranho que essa reportagem, que essa pré-pauta vire matéria, né, e seja chamada assim. Olha, a gente vai contar uma história para você agora, mais ou menos assim. Vamos contar uma história que é mentira, mas a gente vai contar mesmo assim. E aí, a narrativa dessa reportagem é confusa. Né? Uma pessoa que passa desavisada diante da televisão, uma pessoa envolvida com afazeres domésticos, com amigos e parentes em casa, com burburinho, com ruído, ela pode realmente se confundir. E o presidente acusado na reportagem, ainda que por um porteiro, né, que vai ter que dar explicações, o presidente que estava lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, com uma equipe da TV Globo, não é ouvido. A gente tem que... Decidiram transformar uma pré-pauta em matéria, sem que a pré-pauta se confirmasse, porque a história não é real, e ainda criam uma narrativa confusa e não ouvem todos os lados da história, e o acusado não é ouvido. É algo muito absurdo. Isso já tinha acontecido, de certa forma, lá na época da campanha presidencial, o caso do WhatsApp, a Folha de São Paulo, uma pré-pauta. Olha, a campanha do Bolsonaro contratou várias empresas para disparar, né, mensagens de WhatsApp. Não conseguiram provar, não houve comprovação disso. E essa pré-pauta, mesmo assim, foi primeira página. Primeira página. Então, é triste. Eu digo sempre, repito, jornalista tem que ser imparcial, isento,
curioso, desconfiado, ter sempre senso crítico. Sempre. A gente tem que trabalhar com a realidade, com a verdade, com as histórias reais.